Vamos para mais um relato de caso e eu vou fazer análise aqui junto com vocês. E eu quero trazer esse caso que é sobre uma venda de casa. Uma situação bem material para a gente ter essa noção de como aplicar esse entendimento em situações do nosso dia a dia mesmo. Então, a situação que a pessoa pede para eu analisar é que ela quer vender a casa dela e se mudar para um apartamento de menor valor, mais seguro e mais alinhado com o que deseja viver. Quero fazer isso de forma direta, sem imobiliária, com calma, vendendo praticamente com toda a mobília, para depois comprar um mobiliado também. Tá passando por bloqueios internos que travam na hora de tomar a decisão. O que sente quando pensa nisso? Angústia, insegurança, medo do julgamento do meu pai, medo de agir errado, medo da casa ter desvalorizado, porque já passaram 2 tornados aqui e essa rua é chamada de corredor do tornado. Sinto ansiedade, aperto no peito e uma sensação de estar carregando um peso sozinha. Ao mesmo tempo, sinto um desejo forte de recomeçar, encontrar paz, segurança, silêncio para mim e para minha filha. Pensamentos ou interpretações que surgem nessa situação. Acredito que se eu vender, meu pai pode não aprovar. Penso que a casa pode não valer o que realmente vale por conta dos tornados. Crio ideias de que talvez seja mais difícil vender sem imobiliária e isso me trava. Também penso que os inquilinos podem atrapalhar o processo. É como se eu ficasse presa no como, imaginando milhões de cenários ao invés de confiar que existe um caminho natural. Ao mesmo tempo, eu sei que essa casa já não combina mais comigo, com a minha energia, nem com a vida que eu quero viver daqui para frente. Isso já aconteceu antes? Sim, em decisões importantes da minha vida, eu sempre senti medo de desapontar o meu pai ou de ser julgada. Sempre tive dificuldade de me colocar em primeiro lugar quando envolve mudança de casa, segurança ou algo que possa parecer radical para minha família. É como se tivesse que pedir autorização emocional para escolher o que é melhor para mim. O resultado que gostaria de viver: leveza, uma casa vendida, valor justo, estar em um apartamento seguro, silencioso, liberdade de escolher o que é melhor para mim, pegar o dinheiro que sobra da venda e colocar no investimento, trazer estabilidade e segurança. O que você já fez ou pensou em fazer para mudar essa situação? Analisei valores, vi várias opções, calculei quanto sobraria, considerei investir esse dinheiro em algo que renda perto de 1% ao mês. Internamente, tenho tentado me libertar da preocupação da opinião do meu pai e dessa sensação de culpa por escolher o que é melhor pra mim, mas ainda sinto um bloqueio emocional na hora de começar. Se não houvesse medo, o que faria? Meu próximo passo seria leve e natural, seria aquele tipo de movimento que nasce dentro da minha consciência, sem esforço, sem tensão. Seguiria as ações inspiradas que já sinto em mim, sabendo que um novo lar seguro estaria existindo pra mim e pra minha filha. Não ficaria preso no julgamento do meu pai, nem na preocupação sobre o que ele pensa das minhas escolhas, deixaria esse peso ir embora. Também não ficaria imaginando a desvalorização por causa dos tornados que passaram aqui. Nada disso guiaria a minha vida. Sem o medo, eu seguiria a clareza que já está dentro de mim. Venderia a casa no momento certo, com serenidade, e escolheria um apartamento acolhedor, onde eu pudesse recomeçar com leveza. Investiria o valor para ter uma renda maior do que o aluguel que eu recebo hoje. Tudo aconteceria de forma natural, fluida e alinhada com o que eu desejo viver. Aqui a gente traz uma situação que é muito comum, que a gente pega um objeto de desejo, nesse caso aqui, vender um imóvel, e a gente começa a colocar várias coisas em cima. Se eu for observar simplesmente essa caixinha de vender um imóvel, sem nada associado, só o que é vender um imóvel, não tem nada atribuído, não tem sentimento ruim, não tem peso, não tem desgaste, não tem nada ruim. Ainda é uma coisa boa, porque se eu tenho um imóvel para vender, é porque eu tenho um imóvel, certo? Beleza. O problema surge, os efeitos negativos surgem a partir das crenças negativas. Então, lembrar que não é sobre a situação em si. Quero vender um imóvel, ótimo, aceito que tá vendido, ponto. Essa não é a questão. A questão é o que tá por trás. E aí, por isso que eu pergunto aqui se já aconteceu antes, se já aconteceu em outra ocasião. Porque 100% dos casos, sim, já aconteceu antes. Aqui ela traz momentos de decisões importantes, ela sente esse medo do julgamento. Então, a questão, nesse caso, não é vender o imóvel. Todos os efeitos negativos que surgem a partir dessa ideia de vender o imóvel surgem porque ela tem crenças negativas sobre várias outras coisas que fazem com que ela perceba essa venda do imóvel de uma forma totalmente pesada, caótica, estressante. Então, aqui ela mesma já trouxe a resposta das coisas que ela já sabe que ela poderia fazer, e o medo, a gente lembrar que ele é simplesmente mais um efeito. Então, se ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de fazer alguma coisa errada, ela tem medo, é porque no fundo ela acredita que isso pode acontecer. Nesse caso, numa consultoria, eu indicaria primeiro trabalhar crenças pessoais, uma nova identidade, um novo autoconceito, entender o que eu penso
que vai acontecer se eu fizer algo que desaprovar o meu pai? O que eu acredito que eu posso fazer de errado? Porque tudo isso parte de uma autoimagem negativa. Ela deve ter crescido com várias crenças sobre isso, de que ela não sabe fazer direito, de que os outros precisam tomar decisão, de que ela é dependente. Então, quando ela aceita crenças positivas sobre ela, sobre a autonomia dela, sobre clareza de decisões, sobre não existir o julgamento, porque o julgamento ele só existe quando a gente cria essa possibilidade. Mesmo nesse caso, né? O meu pai, ela conviveu a vida inteira com o pai dela. Pode ser que a dinâmica de relacionamento deles tenha esse padrão de julgamento, de ela fazer uma coisa, o pai desaprova e ele julga, ou enfim. Só que isso só tá sendo reforçado ainda porque ela tá permitindo. Então, enquanto consciência, ela pode escolher que não existe esse julgamento. E vira esse efeito natural quando tu tem crenças positivas sobre ti mesma, que tu sabe tomar decisões, que tu é segura, que tu faz as coisas de forma clara, assertiva, as pessoas não julgam, ou se julgam, não te incomoda. Isso deixa de ser uma questão. Então, aceitar crenças positivas sobre o teu poder de decisão, sobre como tu gosta de fazer as coisas, sobre quem tu é nessa identidade, porque lembra que essa identidade que tu é hoje, que tem medo do julgamento, que acha que não consegue sozinha, que tá abaixo de algo que nem existe, tu tá criando a partir das tuas crenças. Então, escolher crenças novas sobre isso, e a partir disso, tu já vai ter completamente outros efeitos. Esse medo do julgamento pode simplesmente desaparecer, ou tu não se importar mais, e tu vai perceber cada vez mais essas ações inspiradas e segui-las. Lembra sempre, quando surgir uma ação inspirada, por isso que eu recomendo sempre focar na ação inspirada. Sempre que surgir uma ação inspirada, pode vir o medo, pode vir a resistência, pode vir a dúvida. Esses efeitos estão sendo compatíveis com o que tu acredita, mas observar a ação inspirada, que é o que eu quero fazer neste momento, porque eu quero fazer sem expectativa de resultado. Não precisa necessariamente ter a ver com a venda do apartamento em si. Então, hoje eu tive a vontade de falar com uma amiga minha que eu não falo há 10 anos. Aparentemente pode não ter nada a ver. Pode ser que se tu seguir essa ação inspirada de chamar essa amiga durante a conversa fala, mas eu tô procurando um apartamento, eu quero comprar, e tu venda. Então, lembra que uma vez que tu aceita crenças positivas sobre ti, tu aceita que essa situação está resolvida, ponto. Nada mais importa e tu vai viver a tua vida como se isso já tivesse resolvido, porque já está. E aí tu vai ter as ações inspiradas, tu vai ser guiada para isso. Sempre que tu tiver vontade de fazer alguma coisa, se questiona. Minha vida já tá resolvida, tá tudo realizado, eu não preciso fazer nada para. Eu ainda faria isso? Se sim, faça. E aí tu vai seguindo isso e naturalmente as coisas se encaixam. Eu tive um outro caso numa consultoria de uma diva que queria alugar um apartamento. Ela tava morando de favor numa casa que era cedida pela empresa e ela não tava contente com essa dinâmica. E ela escolheu, tava resolvido. Indo no cabeleireiro, falando com o cabeleireiro, alguém falou de um apartamento que tava pra alugar, dentro do que ela queria, no formato que ela queria, tamanho, preço, tudo. E ela foi. Porque ela foi no cabeleireiro, quando foi a ação inspirada dela, que ela aceitou que estava resolvido. Então lembra que o tempo não importa, todas essas variáveis que tu citou não importam, tornado, isso e aquilo, e o que vão falar, isso tu tá criando dentro da dinâmica de crenças que tu tem hoje. Quando tu aceitar algo positivo, pode mudar. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter medo de vender o apartamento por conta dessas situações que já aconteceram. E aí, esse medo, ele já é um efeito de ela acreditar que isso pode acontecer. Então, ela já tá criando essa possibilidade. Observar quais são as possibilidades que tu tá criando, os efeitos, e escolher o que tu prefere. Aqui, por exemplo, também traz muito essa questão do medo do julgamento, de se sentir incapaz, sentir medo de agir errado, medo da casa desvalorizar e tal. Todos esses medos aqui, eles são simplesmente efeitos do que tu acredita hoje, do que pode ter acontecido. E essas crenças são influenciadas pelo ambiente que tu vive, pelas pessoas que tu convive. Quando tu lembra que tu é consciência e tu tá acima disso, as soluções aparecem. Então, foca nisso, já tá resolvido. Escolha quem tu quer ser, porque isso não vai acontecer só nessa questão do apartamento. Se tu não mudar essas crenças, se tu não mudar a forma como tu se vê, tu pode até vender o apartamento, pode acontecer qualquer coisa, mas vai continuar repetindo a situação, porque não é sobre a situação em si, é sobre as crenças que tu tem, e a partir dessas crenças tu vai perceber as situações dessa forma. Então daqui a pouco, vendi o apartamento, aí na hora de investir, aí tu vai ficar com medo de investir, perder dinheiro, não sei o quê. Aí tu vai fazer outra coisa, aí tu vai ficar com medo do julgamento, não sei o quê. Então lembra que não é sobre a venda do apartamento. Essa situação tá te mostrando várias crenças que tu tem, que tu pode escolher crenças novas. E aí, escolhendo crenças novas, aceitando que isso tá resolvido, resolveu. E aí tu vai criar uma
uma nova realidade a partir de uma nova identidade. Lembrando que não vale também só para situações materiais, vale para questões de amor próprio, de relacionamento. Isso, essas crenças que tu tem hoje influenciam em toda a tua vida. E aí tu aceitando novas, vai mudar toda a tua vida como consequência.